15 minutos faltando para as 11, Pastor Lucas, ostras feridas. E nós conseguimos, ele está aqui, Pastor Paulo Aguiar, pastor que, como já mencionei, realizou meu casamento 10 anos atrás, lá em Canudos, Novo Hamburgo, com a gente agora no momento final. Pastor, bom dia. Bom dia, Israel. Tempo passa, hein? Você tinha que me lembrar disso aí, né? 10 anos já, né? Ser a Késia. Que alegria poder estar contigo aqui, na Rádio Novo Tempo, e também falando para os nossos queridos amigos ouvintes. O objetivo da Rádio Novo Tempo é levar esperança e também os conselhos da Palavra de Deus. Há pouco tempo aí na rádio você falou dessa revista tão interessante, né? Inclusive sobre isso, pastor, desculpa cortar um pouquinho aqui, nós recebemos mensagens já aqui no nosso WhatsApp, e uma dessas mensagens, eu não vou identificar a pessoa, veio assim: preciso urgente do guia para a vida financeira, estou apavorada, ouvi há pouco na Novo Tempo. Se o ouvinte quiser aprender mais um pouquinho sobre saúde financeira, peça para a gente esse guia. É o Saldo Mais. Entre em contato pelo nosso WhatsApp e a gente envia de graça para você. 981059938. E quem quiser acompanhar agora ao vivo o pastor Paulo Aguiar, estamos transmitindo pelo Instagram, @Rádio Novo Tempo RS, pastor. Realmente esse material, a revista Saldo Mais, tem muitas orientações ali, é um guia, né, prático que pode ser usado. E quando a gente fala da saúde financeira, da nossa vida financeira, a gente sabe o desafio que é para muitas pessoas. Eu creio que a maioria das pessoas, né, no mundo de hoje as coisas estão difíceis, mas o que a gente precisa lembrar é que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós entendemos o conceito de que nós não somos donos da nossa vida ou das coisas, mas Deus é dono de tudo, isso em primeiro lugar traz uma tranquilidade maior até para a gente começar a gerenciar os problemas, né, Israel e querido ouvinte, e também para a gente começar a colocar em ordem as coisas, mas sem um desespero, porque às vezes as pessoas estão vivendo situações desesperadoras. A palavra de Deus diz, estou com a Bíblia aqui, em Provérbios 3, verso 9, Provérbios é um livro da Bíblia de sabedoria, que tem muitos conselhos sobre várias áreas da vida, educação de filhos, relacionamento com amigos. E aqui em Provérbios 3:9 diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Hoje nós vivemos num mundo materialista, onde muitas pessoas querem acumular e acumular bens. E na verdade, a gente sabe que os bens são importantes para a manutenção da nossa vida. A casa que moramos, o carro ou o transporte que temos. Mas às vezes os bens podem se tornar um ídolo. E por causa disso, aquela eterna insatisfação. Tem um celular, mas preciso de um melhor, depois um outro melhor. Uma casa, mas eu preciso de uma casa maior. Um carro. E claro que às vezes o carro tem que trocar porque está dando muita manutenção, mas às vezes um carro que você não precisa. E aí a pessoa se endivida, dando passos muito grandes, né? Como diz aquele ditado, passo maior que a perna. E aí começa a viver sem tranquilidade por causa das dívidas e tal. O texto aqui diz para honrar a Deus com os nossos bens e com as primícias, ou seja, os primeiros frutos da nossa renda. Colocar Deus em primeiro lugar. Na Bíblia nós temos o assunto do dízimo e das ofertas. O que é o dízimo? É quando nós devolvemos a Deus em reconhecimento de que Ele é dono de todas as coisas, nós devolvemos a Ele 10% de tudo aquilo que Ele nos dá. Parece lógico, né, pastor? Como que eu vou colocar 10% ainda da minha renda e Deus vai transformar isso de uma maneira que eu vou fazer com que a minha renda, o saldo do que eu estou recebendo do meu trabalho vai ser melhor utilizado? Como que ele vai meio que ser multiplicado? Não seria essa a palavra, mas melhor utilizado. Como que eu vou sair das dívidas entregando 10%, pastor? E aí nós temos visões, eu não diria nem visões, né? Nós temos extremos disso e que são errados, como a teologia da prosperidade, onde alguns ramos, até aparentemente religiosos, dizem para as pessoas entregar tudo que tem, o seu carro, a sua casa,
ou não apenas 10%, mas dar mais e mais e mais e tudo, e Deus vai tornar a pessoa rico. Não existe isso na Bíblia. Na verdade, Deus promete nos abençoar. Lá até em Malaquias, no capítulo 3, você pode ler do verso ali 8 até o verso 11, ali diz que Deus vai abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida. Mas ali não fala que Deus vai derramar dinheiro ou que você vai ficar rico, mas fala de nos abençoar. Mas a tua questão é muito importante. Como que eu vou devolver para Deus 10% para manter a obra de Deus, para ajudar, enviar missionários para outros lugares, para ajudar pessoas que precisam, e tudo aquilo que é usado na pregação do evangelho, na manutenção da obra de Deus, dízimo, como eu vou tirar 10 e vou ter mais, né? Mas a questão é que ao reconhecer que Deus é dono de tudo, de que tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, vem dele, isso ajuda a organizar os 90% que ficou com a gente com sabedoria. É uma vacina para a gente aprender simplicidade. Isso, e contra o orgulho. Contra o orgulho. Quando Deus criou os nossos primeiros pais e colocou no Jardim do Éden, ali não tinha um conceito de dinheiro ou de dízimo dessa forma. Mas ele disse, vocês podem comer de todos os frutos de todas as árvores que eu criei. Mas tem uma árvore que vocês não podem comer. Fruto do conhecimento do bem e do mal. Não tinha nenhum veneno nessa árvore ali. Mas era como se Deus estava dizendo, olha, tudo é meu, mas tudo deixei vocês usar. Mas para vocês lembrarem que tudo é meu, eu digo que uma coisa vocês não podem usar. Então, é como se aquela árvore fosse um símbolo do que nós temos, depois que Deus colocou como ordenança na Bíblia, do dízimo. Né? Nós temos o registro de que Abraão e outros patriarcas também devolveram o dízimo, mas lá no Jardim do Éden não tinha o dízimo dessa forma. Mas tinha essa árvore que eles não podiam tocar, que mostrava que era de Deus. Então, o dízimo é uma vacina contra o orgulho, contra o egoísmo, e um reconhecimento de que Deus é dono de todas as coisas, a soberania de Deus. Amém. Eu tenho ido para Bento Gonçalves, né? O pastor bem sabe aí, todas as sextas-feiras. Faço também ali um trabalho de caronas, levo o pessoal comigo, volto também com o pessoal no carro, e a gente foi conversando semana passada a respeito disso. A respeito do dízimo. E ali, conversando um pouquinho com os passageiros, a gente colocou essa situação, né? Quão melhor o mundo seria se todos nós separássemos pelo menos 10% para a causa de Deus, para auxiliar outras pessoas, né? 10% da nossa renda que não fosse para nós. E isso faz a gente pensar, né? Quantas vezes a gente fica só olhando para o nosso umbigo com uma série de necessidades que o mundo tem. A gente precisa se desprender um pouco mais dos bens, das nossas coisas, e pensar mais no próximo, pensar mais também no bem da pregação do Evangelho, ou seja, pensar aí em nosso Deus, né, pastor? Todos sabem que o povo de Israel, de forma especial hoje em dia a gente conhece como os judeus, que vieram da tribo de Judá, são reconhecidos como um povo muito próspero, um povo que tem muitos recursos. Geralmente quando nós conhecemos pessoas de origem judaica, judeus, israelenses, né, como falamos hoje, são pessoas com capacidade, com tino para negócio, com recursos. Hoje existem milionários e bilionários no mundo que são de origem judaica e pessoas muito inteligentes, inclusive cientistas como Albert Einstein, Isaac Newton, eram descendentes de judeus. Depois que teve a diáspora e os judeus se espalharam pelo mundo e muitos viveram na Europa e tal, mas eles são descendentes de judeus. E eles seguiam todos os princípios que tinha na Torá, que é os primeiros 5 livros de Moisés, né, que estão na nossa Bíblia, e eles chegavam a devolver para Deus, ou para a obra de Deus, ou para a ajuda ao próximo, 1/3 da renda deles. 1/4, em alguns momentos, até 1/3, porque eles devolviam o dízimo, eles devolviam ofertas, e muitas vezes era 10% de oferta, eles devolviam um segundo dízimo, e esse segundo dízimo era para financiar as idas deles para Jerusalém, para as festas, e para comer nessas festas e dar comida para o pobre nessa festa. Então eles tinham o primeiro dízimo, que era diretamente para a obra de Deus, as ofertas, esse segundo dízimo, que era para a viagem, para eles comerem e para o pobre comer também, e outras ofertas que eles davam. Então era no mínimo 25%, e muitas vezes chegava a 1/3
das suas rendas. E eles não empobreceram, por causa disso. Interessante. Porque eles tinham muito organizado as coisas, né? Até para essas festas religiosas, eles tinham recurso guardado. Né? Seria hoje assim, o seu filho vai para um acampamento da igreja, seu filho vai participar do coral, tem um valor ali, uma taxa, ou como nós temos na igreja adventista o Clube dos Bravadores, né? E então eles tinham um valor para usar, para investir nisso, né? Para os acampamentos da igreja e tal. Eles tinham um valor para ajudar o pobre, eles tinham um valor para entregar na igreja. E aí, claro, eles não focavam tanto simplesmente só no bem material, como um fim em si mesmo, e aí organizavam melhor a sua vida financeira. Legal. Pastor, nós estouramos o nosso horário aqui, infelizmente não teremos o Novo Tempo Notícias, né? Das 5 para as 11, mas eu gostaria de, nesse último minutinho, o senhor conduzir uma oração aqui para nós, pedindo também já pelo sábado, né, que está se aproximando, e agradecendo já a sua presença aqui. Lembrando que, eu acho que eu não mencionei, o pastor Paulo Aguiar é responsável pelo Ministério de Adoração, Fidelidade e Mordomia na Igreja Adventista para a região central do estado. Pastor, muito obrigado aqui pelo conhecimento transmitido nesta manhã. Uma alegria, estamos sempre à disposição. Então nós vamos orar agora. Nosso Pai, nosso Deus querido, nós conhecemos que o Senhor é dono de todas as coisas. Que o Senhor é dono de nossa vida, de nosso corpo, de nosso tempo, de nossos bens. E que o Senhor nos ajude em nossa vida a honrarmos o Senhor com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos. Amém. Abençoe os nossos queridos ouvintes. É bem provável que muitos deles estejam com lutas e muitas vezes na vida financeira. Que o Senhor possa dar a eles sabedoria dos altos céus, como gerenciar, como organizar, como amortizar as suas dívidas com sabedoria, mas não se esquecendo de colocar o Senhor em primeiro lugar através da entrega dos dízimos e ofertas, para que, com a sabedoria que vem de Ti, eles possam ter a organização da sua vida financeira, felicidade e paz no coração. Amém. Também nos abençoe nos preparos para o pôr do sol, para o início do sábado, e que seja um dia de descanso, graça e salvação. Amém. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado mais uma vez. E amigo ouvinte, para mim, Israel Fernando, foi um prazer ter feito companhia cristã para você ao longo desta semana. Um grande abraço, fique na paz e até segunda-feira, se Deus assim permitir. Até lá. Maravilha. Um abraço aí para o pessoal que está com a gente. Ana Rodrigues, Marcelo também, a Camila, Laércio, Kátia. Que Deus abençoe a todos. Vamos ver se a gente deixa aqui esse programa salvo no nosso Instagram para poder, compartilhar com outras pessoas aí. Um abraço a todos. Valeu, pastor. Valeu, um abraço, obrigado.